Fala rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto, faça a sua inscrição no canal do Cereto, né? Hoje, num cenário novo, tô fora de casa, tô fora do estúdio do canal do Cereto, mas estou aqui para trazer informações para vocês. Antes de falar do confronto definido, porque você já sabe que o Corinthians vai jogar contra o América de Belo Horizonte na fase de quartas de final da Copa do Brasil, sorteio definido. Antes de falar deste sorteio definido, eu quero falar sobre a busca de reforços do Corinthians, que eu acho que isso está mexendo mais com o torcedor, né? O torcedor está mais preocupado com a questão da busca por reforços. E hoje, no sorteio, lá na CBF, o Alessandro, que é o gerente de futebol do Corinthians, ele deu uma entrevista e pela primeira vez ele falou abertamente sobre essa busca de reforços. Até agora, quem estava falando sobre isso são os jornalistas, né, que cobrem o dia a dia do Corinthians, os jornalistas, influenciadores, enfim, o pessoal que cobre o dia a dia do Corinthians e que busca a informação para trazer para você a informação de qualidade. Mas o Corinthians não confirmava. Hoje, o Alessandro confirmou que o Corinthians está, sim, em busca de reforços, assim como a gente já antecipava para vocês. E a prioridade do Corinthians é a busca de um zagueiro. Ele disse que a prioridade é a busca por um zagueiro. Primeiro que ele confirma a questão do Matias Rojas, que o Matias Rojas, diz ele que o Corinthians está negociando com o Matias Rojas. O Corinthians não vai anunciar oficialmente o Matias Rojas até o dia 30 de junho. Já falei isso para vocês, que vai ser o dia em que o Corinthians vai bater o martelo, porque termina o contrato do Matias Rojas lá com o Racing da Argentina. Até o dia 30 de junho, o Corinthians não vai anunciar oficialmente a contratação do Matias Rojas. Então, ele diz já que está negociando aquela coisa toda, mas ainda não é oficial. Só vai ser oficial quando assinar o contrato, mas a gente já pode considerar o Matias Rojas como reforço do Corinthians. A novidade, então, é que ele fala da busca por um zagueiro. Ele não fala em nomes, não cita nomes. O Corinthians tentou a contratação do Lucas Veríssimo, mas desistiu da contratação do Lucas Veríssimo, porque entre Corinthians e Lucas Veríssimo já estava tudo certo, só que o Benfica de Portugal pediu um dinheiro para negociar o Lucas Veríssimo, e nesse sentido o Corinthians acabou desistindo da contratação, né? O Corinthians vai buscar outro nome para a posição, porque o Corinthians só tem 4 zagueiros. Lembrando que o Balbuena vai ser dispensado. O Balbuena praticamente já está dispensado, né? Termina o contrato dele agora no meio do ano e ele volta lá para o Dinamo de Moscou. O Balbuena vai ser dispensado. Então o Corinthians tem nesse momento 4 zagueiros, que é o Gil, que são, né, o Gil, o Murilo, o Bruno Mendes e também o Caetano. Gil, Murilo, Bruno Mendes e Caetano. É considerado um número baixo pelo Corinthians, apenas 4 zagueiros para disputar todas as competições. Por isso o Corinthians tem como prioridade a busca por outro zagueiro. E tem outro detalhe nessa questão toda, né? O Gil, no final do ano, termina o contrato dele. Dificilmente ele vai renovar. Não deve renovar o contrato com o Corinthians. O Bruno Mendes, no final do ano, termina o contrato dele. E dificilmente ele vai renovar. Não deve renovar também o contrato com o Corinthians, tendo em vista que o Bruno Mendes já recebeu a proposta de renovação de contrato por 3 anos. O Corinthians fez uma proposta de renovação de contrato por 3 anos, oferecendo 3 vezes mais do que ele ganha no Corinthians, mas ele até agora não respondeu se ele quer ficar ou não. Então, esses 2 zagueiros, o Bruno Mendes e o Gil, são 2 zagueiros que dificilmente devem ficar. O Murilo, o Corinthians tem proposta no meio do ano, e o Corinthians sabe que pode perder o Murilo. O Corinthians tem proposta do Sevilha, e sabe que pode perder o Murilo agora no meio do ano. O Corinthians já recusou uma proposta de 8 milhões de euros do Sevilha, mas se vier uma proposta maior, uma proposta de
17 milhões de euros, que é mais ou menos isso que o Corinthians quer, uma proposta maior de 17 milhões de euros, aí o Corinthians vai vender o jogador, que seria mais de 100 milhões de reais. Aí o Corinthians vai vender o jogador. Então, o Corinthians sabe que pode perder o Murilo. Já imaginou só? Ficaria basicamente só com o Caetano no final do ano. Então o Corinthians quer sim a contratação de um zagueiro e, segundo o Alessandro, a contratação de um jogador para a zaga, de um zagueiro, é a prioridade nesse meio de janela. Bom, ele não falou sobre a questão do Cuéllar. A gente já sabe que o Corinthians tentou contratar o Cuéllar, mas praticamente essa contratação está descartada, porque o Al Hilal da Arábia Saudita pediu muita grana. O Al Hilal da Arábia Saudita pediu algo em torno de 26 milhões de reais, algo em torno de 5 milhões de dólares para negociar o Cuéllar, e o Corinthians estava disposto a oferecer, algo em torno de 5 milhões de euros para negociar o Cuéllar, e o Corinthians estava disposto a oferecer no máximo 3 milhões de euros. A diferença o Corinthians considerou que a diferença é grande e por isso não vai contratar o Cuéllar. O Corinthians está desistindo do Cuéllar e também o Corinthians considerou que o custo-benefício não valia a pena pela questão de contratar um jogador, investir esse dinheiro todo num jogador de 30 anos. Mas o Alessandro falou sim que o Corinthians está em busca de um volante ou até mesmo um segundo volante, tá? Quer um volante ou até mesmo um segundo volante, tendo em vista que o Paulinho se machucou, não vai poder ser utilizado. O Paulinho estava sendo utilizado, inclusive, como primeiro volante do time do Corinthians. O Duqueiroz vai embora, né? E o Corinthians fica, então, com o Rony e com o Fausto Vera nessa posição, com o Rony, com o Fausto Vera e com o Maicon nessa posição para volante. De primeiro volante mesmo, o Rony e o Fausto Vera. De segundo volante tem o Maicon. E o Corinthians não tem mais ninguém nessa posição. Então o Corinthians vai buscar alguém para a posição de volante. O Alessandro não falou em outras posições. Ele disse que apesar do Corinthians tentar contratar reforços, ele vai tomar cuidado, o Corinthians vai tomar cuidado para continuar dando espaço para os garotos. Então, na medida em que você contrata reforços, você deixa de utilizar os garotos. E o Corinthians está com esse raciocínio. Quer contratar sim, mas não quer deixar de usar os garotos, o Biro, o Pedro, o Wallace, o Giovani, os garotos, o Matheus Araújo, os garotos da equipe do Corinthians. O Corinthians quer cada vez mais utilizar esses garotos. Mas a gente sabe que o Corinthians está atrás também de um atacante, principalmente de um centroavante, para ajudar ali o Yuri Alberto, se bem que o Felipe Augusto está sendo utilizado nessa posição quando o Yuri Alberto não pode jogar. Quando sai o Yuri Alberto, entra o Felipe Augusto, o Vanderlei Luxemburgo tem feito essa substituição. Mais um garoto que tem sido utilizado, o Felipe Augusto. E o Corinthians também quer um lateral, porque o Corinthians não tem um lateral reserva, né? O Rafael Ramos não joga, o Bruno Mendes está sendo improvisado na posição quando o Fagner não joga na lateral. Então, o Corinthians também precisa de reforços para essas posições. Bom, enfim, o Alessandro, pela primeira vez, falou abertamente sobre os reforços, dizendo que o Corinthians precisa de zagueiros. Você concorda com o Alessandro que a prioridade deve ser a contratação de um zagueiro para o time do Corinthians, de um zagueiro e de um volante? Bom, o Matias Rojas, esse está contratado, então o Corinthians entende que já resolveu um problema ali para o meio de campo, para a posição do meio de campo, para a posição... O Matias Rojas, ele é um camisa 10 que joga na ponta direita. Então ele pode jogar na ponta direita, pode jogar no meio de campo. Então o Corinthians resolve basicamente duas posições com essa contratação. Agora quero falar do sorteio da Copa do Brasil, sorteio definido, e quero saber também da opinião de vocês a respeito disso. Porque o Corinthians vai enfrentar o América e, na minha opinião, o Corinthians se deu muito bem nesse sorteio. O Corinthians vai jogar contra o América, o primeiro jogo em Belo Horizonte.
o segundo jogo em Itaquera, em São Paulo. Aliás, a primeira bolinha que caiu, né? A primeira bolinha que saiu, né? A primeira papeleta que foi aberta já foi no nome do Corinthians. Então, olha que beleza. Corinthians e América, e o Corinthians vai enfrentar o América, justamente o adversário do Campeonato Brasileiro, o adversário passado do Campeonato Brasileiro. O Corinthians perdeu para o América no Campeonato Brasileiro. Mas agora é outras circunstâncias, agora é outro campeonato, é outra história, e o Corinthians com certeza não vai perder para o América dessa vez. Essa é a minha opinião. Dessa vez o Corinthians não vai perder para o América. Se passar do América, o Corinthians vai jogar um clássico na semifinal. Bom, primeiro que o jogo contra o América, o segundo jogo é em Itaquera, o que já é uma grande vantagem, né? Decidir em Itaquera. Tanto é que o Corinthians teve que, nessa mesma Copa do Brasil, reverter o resultado contra o Remo e reverter o resultado contra o Atlético Mineiro, né? Perdeu para o Remo fora de casa, perdeu para o Atlético Mineiro fora de casa e conseguiu reverter os dois resultados jogando em Itaquera. Por isso, jogar o segundo jogo em São Paulo é sempre muito importante. Vai jogar dessa vez em São Paulo mais uma vez contra o América. O segundo jogo vai ser em Itaquera. Se passar do América, vai jogar ou contra Palmeiras ou contra o São Paulo. Palmeiras e São Paulo se enfrentam no outro jogo da fase de quartas de final. Já pensou um Corinthians e Palmeiras numa semifinal de Copa do Brasil? Agora tem o seguinte, Corinthians e Palmeiras ou Corinthians e São Paulo na semifinal de Copa do Brasil, o Corinthians é muito forte. Aí não tem favoritismo para ninguém. Tem muita gente dizendo, e é verdade, que o Palmeiras é o favorito para ganhar a Copa do Brasil, mas se pegar o Corinthians pela frente, aí não tem favoritismo. Acaba o favoritismo, porque Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, um clássico desse tamanho, duas camisas desse peso, duas camisas gigantes, não tem favoritismo para ninguém. Do outro lado, o Grêmio pega o Bahia em uma fase de quartas de final e o Flamengo pega o Atlético Paranaense. Então o Corinthians pode enfrentar numa possível final uma dessas equipes, Grêmio, Bahia, Flamengo ou Atlético Paranaense. Olha só, Corinthians e América, com a possibilidade de ter Corinthians e Palmeiras na semifinal, ou Corinthians e Palmeiras, ou Corinthians e São Paulo na semifinal da Copa do Brasil. E aí o Corinthians fica muito grande, fica muito gigante, lembrando que o Corinthians é o atual vice-campeão da Copa do Brasil, lembrando que o Corinthians já foi campeão 3 vezes da Copa do Brasil, foi campeão em 1995, naquele time que tinha o Ronaldo, goleiro, tinha o Marcelinho, tinha o Viola, o técnico Eduardo Amorim, foi em cima do Grêmio, né? Foi em cima do Grêmio. O segundo jogo foi em Porto Alegre, o primeiro jogo em São Paulo, o segundo jogo em Porto Alegre. O Corinthians foi campeão em 2002, em cima do Brasiliense, do time comandado pelo Carlos Alberto Parreira. O time do Corinthians era comandado pelo Parreira, tinha o Ricardinho, tinha o David, tinha o Gil, tinha o Kleber. Aquele time, o primeiro jogo foi em São Paulo, o segundo jogo foi em Brasília e o terceiro campeonato conquistado pelo Corinthians foi em 2009, no time que tinha o Ronaldo Fenômeno na equipe, que tinha o Mano Menezes como técnico da equipe do Corinthians. O Corinthians conquistou o título em cima do Internacional, o primeiro jogo disputado em São Paulo, o segundo jogo disputado no Beira-Rio. Corinthians 3 vezes tricampeão da Copa do Brasil e foi ainda vice-campeão 4 vezes. Foi vice-campeão em 2001, perdeu para o Grêmio, foi vice-campeão em 2008, perdeu para o Sport, vice-campeão em 2018, perdeu para o Cruzeiro e vice-campeão o ano passado, perdeu para o Flamengo. O Corinthians tem muita tradição, tem muito peso na camisa para disputar essa competição. Gostou? Deixe o seu comentário. Quero saber o que você acha a respeito desse confronto entre Corinthians e América. Corinthians ficou forte na Copa do Brasil. Eu acho que o Corinthians se deu bem nesse sorteio na Copa do Brasil, com todo respeito ao América Mineiro. Tem que ter respeito ao América Mineiro. Não vai ser fácil jogar contra o América. Mas no sorteio, o América era o time que todo mundo estava querendo enfrentar. Todo mundo estava querendo pegar. E o Corinthians conseguiu pegar logo de cara no sorteio, apareceu o nome do Corinthians e apareceu o nome do América. Fale sobre o sorteio, fale sobre os reforços, quero o seu comentário aqui no canal do Cereto. Faça a sua inscrição aqui no canal do Cereto, deixe o like, tá? E continue me acompanhando aqui no canal.
Agora você sabe, acabou a brincadeira. Tchau!